pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Muito bem, galerinha. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Desde já pedimos desculpas se você ouviu algum choro de cachorro, qualquer coisa desse gênero, tá bom? É meio imprevisível, mas não tem problema. Vamos lá. Bom, antes da gente iniciar, vamos deixar aí aquele momentinho, mas antes temos a nossa oração e eu te convido, feche os seus olhos rapidão para a gente poder começar aqui o nosso momento, tá bom? Então, feche os olhos, vamos orar. Pai, nessa hora convidamos o Teu Espírito para que esteja conosco, nos auxiliando. Em nome de Jesus, nos perdoa e nos salva. Amém. 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 Então agora sim, vamos deixar aquele 1 minuto, mas nós temos sempre uma indicação de uma música. Nós sempre indicamos uma música, e a música que vamos indicar hoje, que Deus indica, é uma música conhecida até, particularmente falando, é uma das músicas que mais mexem comigo, porque ela é linda, essa música, cara. Essa música é maravilhosa. Essa música é maravilhosa. Eu acho essa música maravilhosa. Fenomenal, fenomenal. Tem mais alguma coisa que eu falar com a música? Essa música é genial, cara. Vou ler a música aqui, brincadeira. Muito bem. Então a música, qual é a música, Bia? Não há o que temer. Não há o que temer, do grupo Adoradores, tá? É uma música conhecida, você encontra aí fácil no YouTube, Spotify. Não há o que temer, grupo Adoradores. Vai seguir a foto e depois 1 minuto para você poder se preparar, pegar suas coisas. Então, música na tela, 1 minuto e a gente já vem. Agora sim, vamos que vamos. Vamos para cima. Vamos para nossa recapitulação da lição de número 9. Cara, lição 9. É muito louco porque passa muito rápido. Quando você começa a lição, tipo, o negócio passa que você nem vê. É da hora porque você sempre acha que tá no começo, sabe? Você sempre acha que você tá começando o raciocínio. E quando você vê, mano, já tá na 9. Sabe? Pô, para mim a gente tá começando a raciocinar sobre o tema e tá acabando já. É muito rápido. Então, lição 9, que tem como título o processo do discipulado, 2 pontos, colheita, como você bem viu no título e também na foto, tá? Então, o processo do discipulado, colheita, tá bom? O texto-chave é uma história muito interessante. É a continuação da Exato, história, é uma né? continuação da semana passada que você precisa ler. Leia, mesmo que você já conheça, leia de novo, assista aqui nosso bate-papo e depois leia. Leia e reflita no que a gente conversar. João, capítulo 4, verso 27 até o verso 42. E o texto escolhido por Deus para meditarmos é o verso 39. Então, João 4, 39, que vai aparecer na tela aí, e a Bia vai ler pra gente. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, muito louco aquela galera de Samaria. Eles
creram em Cristo por conta do que aquela mulher havia falado. Então, hashtag fica a dica, testemunho. Testemunho, esse é o ponto crucial de todo o nosso estudo. O testemunho, uma palavra, pode fazer toda a diferença nas mãos do Espírito Santo. Então, hashtag fica a dica. Muito bem, como a gente sempre começa com uma pergunta, hoje não é diferente. Vamos começar com uma pergunta e você é convidado para colocar nos comentários que você quiser. Bia, nossos amigos, o que significa, presta atenção, hein? O que significa a palavra arremessar? É opinião, não tem resposta certa, errada. O que significa a palavra arremessar? O que vem na mente? Lançar. Jogar. Mandar, sei lá. Mas arremessar dá essa ideia de você lançar alguma coisa, jogar algo, só que é uma ideia mais forte, né? É diferente eu falar que eu vou jogar uma bola e eu vou arremessar uma bola. Arremessar dá uma ideia muito de mais força, né? De mais intensidade. Então, a grosso modo, né? Arremessar é isso aí, é você jogar algo, é você mandar para longe alguma coisa, né? Muito bem. Por que a gente começou falando isso aqui? Porque quando você... Depois leia aí. Abra aí em Lucas 10, capítulo 10, verso 2, né? Vamos até ler aqui. Vamos ler aqui. Está na lição. Lucas 10, 2 fala o seguinte. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, Jesus está falando o seguinte para os discípulos, né? Ó, a seara é grande. O campo de trabalho é grande. Ore para Deus mandar mais trabalhadores. E esse verbo mandar, no grego, é o verbo ekbalo, ou ekbalô, não sei a pronúncia correta, mas esse verbo, ele é traduzido no grego original, ele significa arremessar, lançar, né? Então Jesus está pedindo aqui o seguinte, ore para que Deus arremesse trabalhadores para trabalhar no campo, que é grande. E para a gente começar o nosso bate-papo, fica a pergunta: você está disposto a ser arremessado por Deus para trabalhar na seara que é grande? Fica com essa pergunta e vamos falar sobre isso aí. Vamos discutir. Um tema interessante que a lição abordou, né, foi a questão das prioridades. Então a lição pegou a história do texto-chave, né, de João capítulo 4, do verso 27, né? Do verso 27 até o 42. E a lição mostrou dois pontos antagônicos que estavam ali. Duas diferenças de prioridades. Leia esse trecho que você vai entender melhor. O que aconteceu? Jesus e a mulher conversavam ali, né? E os discípulos tinham ido comprar comida. E aí, depois os discípulos voltam, enrolam um diálogo. E nesse diálogo, nós vemos Jesus preocupado com a questão eterna, né? Sim. Jesus preocupado com a questão espiritual, justamente ganhar aquela mulher para o reino, enquanto os discípulos se preocupam com comida. Os discípulos aparecem preocupados com comida. Os discípulos aparecem e questionam sobre comida. A dúvida, a questão deles ali era comida, enquanto Jesus focou na parte espiritual. Esse é o grande ponto da prioridade. Os dois opostos da prioridade. Jesus priorizava a questão eterna, enquanto os discípulos aqui priorizaram a questão material. O alimento material, o alimento físico. Enquanto Jesus priorizou a questão, o alimento espiritual. E Jesus sempre fazia isso. A prioridade de Cristo eram as questões eternas, eram as questões espirituais e, evidentemente, é o convite que Ele nos faz hoje, é a ordem que Ele nos dá hoje.
antes de se preocupar com as questões materiais, com o alimento, com as coisas que têm que ser feitas aqui, nós precisamos nos preocupar com as questões espirituais. Espirituais antes de tudo. Muitas pessoas não se decidem por Jesus porque falta apoio, porque falta incentivo. E muitas das vezes falta apoio e incentivo porque nós, trabalhadores da seara, estamos focados em coisas secundárias. Estamos focados nas coisas desta terra. Não necessariamente pecados, mas coisas que poderiam estar em segundo plano. A gente foca mais nas coisas materiais, até mesmo dentro da igreja. A gente foca mais no que é palpável, nas questões materiais, nas questões da forma, da tradição, e às vezes a gente esquece de focar na eternidade e na vida espiritual dos outros. Muitas pessoas não se decidem por Cristo porque falta incentivo e apoio. E às vezes a gente está focado em coisas que são secundárias. Não tenho exemplos. Confesso que eu não pensei em nada, não tenho exemplos nenhum sobre isso. Isso é muito de pessoa para pessoa, de momento para momento. Mas que o Espírito Santo nos dê sempre esse gatilho, né? Onde está a nossa prioridade? A gente tem que pensar nessa pergunta, né? Qual é a nossa prioridade? Onde está? Qual é o nosso foco? E a gente vai ver se precisa ter uma mudança na nossa vida ou não. É que a gente possa lembrar dessa história. Jesus focado em salvar, na questão eterna, na questão espiritual. E os discípulos só olharam para a matéria, para o que era material. Né? E é interessante que os discípulos chegam falando de comida, de alimento e tal. E Jesus fala o seguinte, galera, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Então está explícito isso. E qual é a vontade de Deus? É salvar pessoas. É ganhar pessoas. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, galera, antes do meu alimento, eu estou aqui para salvar pessoas. Antes de eu suprir as minhas necessidades, antes de eu fazer o que eu tenho que fazer nesse mundo, eu estou aqui para salvar pessoas. E nós, como discípulos, como seguidores de Jesus, é a mesma coisa. Antes de Jesus te chamar para ser médico, antes de Jesus te chamar para ser pastor, antes de Jesus te chamar para estar aqui, ou para estar ali, ou para fazer aquilo, para trabalhar aqui, para estudar isso, Jesus nos chamou para salvar almas. Esse é o nosso grande chamado, antes de tudo. Para sermos seus discípulos. Exatamente, nós somos discípulos. O nosso primeiro chamado é faça discípulos. Nós, como discípulos, somos chamados, primeiro de tudo, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para evangelizar, tendo a prioridade correta nas coisas do céu, nas coisas eternas. E a lição trouxe algumas ideias que a gente pode desenvolver e colocar em prática para poder evangelizar, para poder trabalhar, para poder discipular. São 6 ideias simples, bastante interessantes, que você pode desenvolver aí na sua igreja, com alguns amigos. Vamos ler essas ideias, bem rapidinho, vamos lá. Primeira ideia é a seguinte, vai aparecer na tela. Planeje uma série evangelística completa a cada ano, em um novo local ou na igreja. Então, séries evangelísticas. Segunda. Obtenha apoio da liderança, incluindo promoções, apoio financeiro e participação. Muito bem. Terceiro. Eleja um coordenador de evento, 1 ou 2 oradores e outros membros necessários na equipe. Quarto. Envolva os membros da igreja nas diversas atividades, distribuição de convites, inscrições, recepção, programação infantil, música, grupo de oração e etc. Quinta, divulgue de todas as formas possíveis, convites pessoais, correspondências, rádio, internet,
mídias sociais, etc. Sexta, durante a série evangelística deve haver visitação aos interessados, apelos e cerimônias batismais, para motivar outros a se decidirem também. Então são 6 ideias que você pode aí discorrer e desenvolver. E de novo, a lição ela traz a dica do site, né? O site vai estar aí na descrição para você poder conferir, tá bom? Muito bem, então essas são ideias de evangelismo. Então, para a gente poder fechar o nosso raciocínio, a gente tem que entender, galera, que nós precisamos empreender esforços. Muitas vezes teremos que nos esforçar para ganhar pessoas para o reino. Então a gente tem que entender que nós devemos empreender esforços para pregarmos o evangelho a quem quer que seja. Eu, como cristão, eu não olho mais as pessoas como, sabe, a etnia, a crença, o time de futebol, sei lá, eu não olho mais as pessoas como grupinho, sabe? Eu não faço mais essa distinção. Eu, como cristão, eu devo olhar a todos, sem exceção, como candidatos ao reino, independente da etnia, da crença, do que a pessoa faz, do que a pessoa fez. Sei lá, esquece isso. Eu sou chamado para olhar as pessoas pela ótica do céu. Qual é a ótica do céu? Todos são candidatos ao reino de Deus. E é assim que eu, como cristão, devo olhar essas pessoas e empreender esforços para conquistá-las para Cristo. Deixando a preguiça de lado, deixando, sei lá, o que eu tiver que deixar, gastar dinheiro para isso, gastar tempo para isso, sabe? Nós falamos, antes de ser chamado para qualquer coisa, eu sou chamado para fazer discípulo. Então grava essa frase. Antes de eu ser chamado para qualquer coisa, eu sou chamado para fazer discípulos. E a minha vida, o meu dinheiro, o meu tempo, as minhas habilidades, os meus dons estão focados em ganhar pessoas para Cristo. Né? Então que a gente tenha isso aí sempre em mente. Buscar salvar a todos, a todo tempo. Que a nossa vida seja uma missão. Né? Que a nossa vida seja uma vida de colheita. Né? De colher pessoas para o reino. Tanto preparar as que não estão preparadas ainda e também colher as que já estão. Né? E para a gente fechar, a grande pergunta, como ser bem sucedido nisso? Né? Porque talvez muitas vezes a gente vê por aí investimentos que não deram certo, muita situação que não rolou. Até momentos nossos que Sim. acaba fazendo com que haja desânimo. Exato. Né? E aí fica a grande pergunta. Como ser bem sucedido nesse processo de colheita, nesse processo para obter resultados para Deus? Como ser bem sucedido? A lição trouxe 2 pontos. Primeiro ponto. Na verdade, assim, ela trouxe os motivos pelos quais é difícil ser bem sucedido. Né? Os motivos que atrapalham o sucesso. Os motivos que dificultam eu de achar trabalhador para o reino. Porque é difícil achar trabalhador. Por que é difícil? A lição trouxe 2 motivos. Primeiro motivo, falta de orientação e preparo. Muitas vezes eu vou sem orientação, eu vou sem me preparar de fato. Então, primeira dica, se prepare. Tenha no coração um desejo. Esteja disposto a se preparar antes de Jesus enviar os discípulos. Jesus ensinou os discípulos. Jesus preparou os discípulos. Então, hoje, antes de fazer, eu tenho que me preparar.
tenho que me preparar. Segundo motivo, confiança, autoconfiança excessiva. E esse é um grande perigo. O egoísmo espiritual. Aquele negócio do eu consigo. Eu posso. Eu posso. Eu sei fazer. Não preciso de ajuda. Aquele negócio, não, eu consigo dar um estudo bíblico. Não, eu consigo batizar esse cara. E eu esqueço de Deus. E eu esqueço que quem trabalha é Deus. E eu esqueço que quem converte é Deus. A gente coloca ele em segundo lugar e coloca o nosso eu em primeiro. Eu consigo fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu sou bom, porque eu sei fazer, porque eu já fiz. E a gente esquece de Deus, cara. Esse é um perigo muito grande, a autoconfiança excessiva. Lógico, a confiança em si, ela é importante. Mas de que forma? Quando eu entendo que eu posso, através do Espírito Santo. Eu posso dar um estudo bíblico. Eu sei dar um estudo bíblico. Através do Espírito Santo. Então não esquecer que a obra é de Deus. E ponto. E isso evita frustrações. Porque quando eu coloco a responsa em cima de mim, não, porque eu sei, eu consigo, eu faço, e quando não dá certo, eu desisto. E às vezes, pelo fato de você colocar o seu eu em primeiro lugar, quando não dá certo, poxa, Deus não estava comigo. Aí a gente lembra de Deus. Aí lembra, nossa, Deus não estava comigo. Deus, não sei o quê. Mas você esquece que você não colocou ele em primeiro lugar neste momento. Então é o grande problema aí da confiança, da autoconfiança excessiva, que é um grande perigo que impede as bênçãos divinas. Então, dois problemas: falta de preparo, falta de orientação e confiança excessiva, autoconfiança excessiva, que nós possamos estar ligados nisso e evitar isso. Muito bem. E para a gente fechar o nosso raciocínio, eu quero ler um trecho. Você deseja ter uma experiência mais profunda em seu relacionamento com Deus e aumentar sua dependência do Espírito Santo? Então, envolva-se no discipulado. Cristão vivo é o cristão que trabalha. Cristão vivo é o cristão que trabalha. Igreja viva é a igreja que trabalha. E nós já falamos sobre isso. Se você quiser, procura, se não me engano, a lição 3, que fala do testemunho. Igreja viva é a igreja que trabalha. Pensa nisso e tome a sua decisão, em primeiro lugar, para seguir a Cristo, porque Ele te procura. E depois, em levar pessoas aos pés de Cristo, para que o sigam também. Que a nossa vida esteja centrada, esteja fundamentada na missão. Muito mais do que uma missão Caleb. Muito mais do que pregar na igreja. Muito mais do que cantar. A minha vida é uma missão. Igreja viva, cristão vivo, é aquele que trabalha. É aquele que está envolvido na missão de verdade. E é a lição 5 que está falando sobre isso. Tá? Lição 5 está falando do testemunho. Se quiser, confere lá. Vamos ler aqui 4 citações de Ellen White que falam sobre esse assunto. Vai aparecer aí na tela para você. Primeira citação. Muitos estão convencidos do pecado e sentem sua necessidade de um Salvador que perdoa o pecado, e se a verdade não é aplicada diretamente ao seu coração, se não são ditas palavras no momento certo, convidando-os a tomar uma decisão diante do peso das evidências, a oportunidade dourada vai embora. Eles não se entregam e acabam se afastando cada vez mais da verdade, mais distantes de Jesus, e nunca fazem sua decisão ao lado do Senhor. Segunda citação.
Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu, de pessoas ansiosas por luz, graça e o Espírito Santo. Sobem orações, lágrimas e indagações. Muitas estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidas. Terceira citação. Não se canse do trabalho. Deus nos ajudará. Os anjos nos ajudarão, porque esse é o trabalho deles e precisamente o trabalho com que estão buscando nos inspirar. Esse é um trabalho em que você precisa se empenhar com dedicação. E ao encontrar uma ovelha errante, chame-a para o aprisco. E não a deixe até que a veja ali abrigada em segurança. O céu permita que o Espírito que estava em nosso divino Senhor repouse sobre nós. Isso é o que precisamos. Ele nos diz: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Saia em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E a última citação, vamos lá. Quando em nosso trabalho para Deus seguirmos vigorosamente os méritos corretos, teremos uma grande colheita. Pesadão. Se quiser, volte, leia as citações que aparecem para você aí com calma. Medite. E essas citações estão no livro Evangelismo, página 283, 285, 292, 293, 294, 311, 312 e 330, escrito por Ellen White. Evangelismo, livro de Ellen White. Então, pense nisso. Pense nisso. Colheita, nós somos chamados para colher pessoas, preparar e posteriormente colher pessoas para o reino de Deus. Fechou? Amém. Amém. Bia, ora pra gente? Oro. Bora. Oremos. Pai, pedimos que o Senhor nos capacite para que possamos cumprir essa missão. Cuide de nós e esteja conosco. E que tudo que a gente fizer seja para louvar e engrandecer o Teu nome em todos os momentos. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude. Nos ajude a sermos trabalhadores em sua seara. Para a gente fechar o nosso texto-chave, Efésios, capítulo 5, verso 8, que fala o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Maravilha, gente. Fiquem com o Papai do Céu. Tenham um excelente dia de sábado e um excelente dia, ou tarde, ou noite. Depende da hora que você está assistindo. Momento. E fique ligado. Vamos começar uma nova série lá no Instagram e também aqui no YouTube, falando sobre parábolas de Jesus. Fica ligado. Acessa o Insta, vê o banner lá, compartilha e manda ver. Demorou? Tamo junto, pessoal. Beijo. Fiquem com o Papai do Céu e que sejamos filhos da luz. Valeu!